Desde o final de Natal Macabro, a comunidade vem trazendo várias teorias do que pode acontecer no próximo spin-off, e agora com o anúncio do Hexatomb, eu queria fazer um compilado e soltar algumas teorias que eu tenho e que a comunidade tem, para ver se a gente acerta alguma coisa antes do spin-off lançar. Por causa do Natal Macabro e das imagens de divulgação do spin-off, a gente sabe que a Lua de Sangue é um elemento importante para a narrativa do Hexatomb. Mas algo que eu vi muita. Eu não cheguei a ver muita gente falando, e algo que eu acho que é importante é que a Agatha talvez seja uma personagem muito relevante nesse próximo spin-off. Primeiro eu vou resumir uma coisa do ARG de Enigma do Medo para poder contextualizar isso que eu tô falando. Se você não chegou a acompanhar o ARG, você pode procurar resumos que deve ter aqui no YouTube ou no próprio Discord do Selbit, tem um chat só de resumo do que aconteceu nesse ARG. Mas, resumindo os elementos mais importantes, no RG de Enigma do Medo a gente teve um RG para os três personagens mais importantes do jogo, que são a Mia, a Agatha e o Samuel. Quando os enigmas iam sendo respondidos, eram liberados algumas imagens dos personagens. E nas imagens referentes a Agatha, em todas a gente tinha a lua presente nelas. E nessas imagens do RG, tem até uma imagem específica em que a Agatha tá olhando para uma lua de coloração avermelhada, né? Como se ela estivesse lembrando de alguma coisa, como se essa lua vermelha trouxesse algum tipo de lembrança para ela. E a gente tem uma lacuna do que aconteceu com a Agatha no final da primeira temporada até a volta dela no final de O Segredo na Floresta. O que a gente sabe é de que ela se envolveu com um grupo ocultista e de que por causa disso ela acabou com o braço cheio de cicatrizes e de que ela criou o ritual de descarnar para sobreviver nesse período em que ela teve com esse grupo, possivelmente sendo torturada. E o que eu acredito é que esse grupo ocultista que a Agatha se envolveu são os transtornados do diabo ligados com os assassinos de Natal Macabro. E eu acredito nisso porque a gente sabe, primeiramente, que os assassinos de Natal Macabro são ligados com o diabo e com os transtornados. A gente sabe que eles estão indo atrás da coroa ou de espinhos. A gente sabe que, não talvez todos os assassinos ali, mas principalmente que a senhora que morava no casarão em Natal, a gente sabe que ela possivelmente é ligada com os transtornados. O Selbit descreve que ela tem um olhar transtornado e a casa dela é cheia de figuras e de coisas religiosas, né? Então a gente sabe que existe ali uma possível ligação com o diabo e de que aquele grupo ocultista é possivelmente os transtornados. No final de Natal Macabro, a gente tem aquele trailer em que a Agatha fala que agora com 5 assassinos vai dar certo e que eles conseguem realizar o ritual, e ela até se surpreende ali com o possível sexto assassino, né, que a gente sabe que possivelmente é o Jor-El. Mas por que esse diálogo da Agatha é bem importante para mim? Se o grupo ocultista que a Agatha fez parte antes de se aliar para a Ordem forem os transtornados, a gente teria uma explicação de como que a Agatha sabe como aquele ritual funciona. Se a Agatha um dia já teve relação com os transtornados, isso explica do porquê que ela sabe como o ritual funciona, sabe como realizar ele, sabe o que ele vai trazer. Óbvio, a gente ainda tem a possibilidade de ser a Agatha ali simplesmente porque ela é a ocultista mais experiente da Ordem. Mas eu particularmente acredito que é ela ali falando no final, ela sabe como que o ritual funciona, sabe que agora com os 5 assassinos ela sabe que o ritual vai funcionar, porque ela possivelmente já teve uma relação, não uma relação próxima, não tô falando que ela se aliou a eles em algum momento, a gente sabe que na história dela ela não teve uma relação boa com esse grupo ocultista, né? Mas eu acredito que possivelmente ela entenda como aquele ritual funciona, o que é que ele faz, porque ela já conheceu aquele grupo ocultista antes. Ela sabe o que é que eles buscam, o que é que aquele ritual funciona. E é por isso que no final, né, no final o de Natal, é ela ali que tá falando sobre o ritual e é ela que vai realizar ele. Então ali talvez no Hexatomb a gente tenha a Agatha aparecendo, ou talvez, né, a gente tenha uma colaboração maior da Ordem nessa temporada específica. Por isso que eu acredito que a Agatha talvez tenha uma participação e uma relevância grande nesse próximo spin-off. Agora, parando de falar sobre a Agatha e partindo para outras teorias, eu queria passar rápido por um ponto que nem é uma teoria em si, mas uma consideração, né? Que é sobre o Ricardo. A gente sabe que o Ricardo
tá vivo. Eu, sinceramente, não acho que isso é não é nenhuma teoria, assim. Pra mim, o Ricardo tá vivo e não tem contra-argumento. A vida dele encheu e ficou vermelha ali no final, antes da morte dele, né? O pós-crédito fala que o corpo dele nunca foi encontrado. Então, assim, pra mim, ele tá vivo e é isso. Tipo, eu não levo isso nem como teoria, tá ligado? Pra mim, o Ricardo tá vivaço e é isso. Acredito sim que ele pode aparecer nesse próximo spin-off, né? Até porque depois desse spin-off a gente já partiria pra Calamidade e eu não acho que vai ter espaço pro Ricardo aparecer na Calamidade. Então eu acredito que se ele for aparecer, possivelmente vai ser no Hexatomb. Acredito sim que ele vai voltar vivo, tá? Agora, algumas considerações ali que eu vi algumas pessoas falando de que o Ricardo pode virar o Raziel, né? Que é o monstruoso o de sangue. Eu não acredito muito nisso, tá? Não, não é uma coisa, porque eu acho que é um pulo muito alto, assim. Eu não acho que vai existir ali um espaço de tempo entre o Natal Macabro e o spin-off que vai dar brecha pro Ricardo e do Ricardo pro Raziel, assim, é algo, um pulo muito grande. Eu não acho que tem possibilidade disso acontecer. Também não acho ali que o Ricardo vai voltar como um monstruoso, né? Talvez ali se tiver um aumento de Nexus, tiver um espaço para ele aparecer tipo, tem que considerar se ele vai entrar numa classe de combatente, tipo, se o Phelps iria escolher, né? Tem muitas coisas ali que tem que levar em consideração. Eu não acho que é só isso, é só a teoria de que ele vai voltar como um monstruoso, vai voltar como Raziel. Falando sobre o Raziel também, logo, eu acho possivelmente que ele vai aparecer nesse spin-off. O Selbit, né, ele já confirmou que muitas coisas do Sobrevivendo ao Horror vão aparecer nesse próximo spin-off. Eu acredito que o Raziel é uma dessas pessoas, porque ele se encaixa bem na temática, né? O Selbit já falou que o Raziel é um personagem que ele tem escrito há muito tempo. Então, com um spin-off possivelmente não, né? Um spin-off focado em sangue, eu acredito que essa é a oportunidade pro Raziel aparecer sim. Agora, os assassinos vão ser os protagonistas do Hexatomb? Eu acredito que sim, tá? Muito pelo contexto de como eles foram apresentados. Um bom exemplo aqui é no final do Revelando de O Segredo na Ilha, onde no final eles revelam a silhueta dos personagens de Sinais, né? E isso é uma coisa recorrente, assim, quando acaba a temporada, no final a gente vê um teaser, né, de como são a aparência dos próximos personagens, e é basicamente igualzinho, né, é muito parecido do que aconteceu com os personagens de Sinais, como aconteceu agora com os assassinos. E eu não vejo motivo de por que os assassinos eles estariam em destaque se eles não fossem os protagonistas, né? Tipo, por que teria essa revelação de como é o design, principalmente dos dois assassinos que não apareceram ainda, né? Do cara, o do sorriso e do cara, a da venda, né? Eu tô falando cara, mas a gente ainda não sabe qual que é o gênero dos personagens, né? Então sim, pelo contexto de como eles foram apresentados, eu acredito de que serão eles os protagonistas. Agora, o que eu vi bastante gente falando é que, como os protagonistas vão ser ali, como que os protagonistas não, né? Como que os assassinos vão ser os protagonistas, se eles poderiam ter morrido no Natal. Isso é algo interessante. Jay poderia ter morrido e o Aguiar também. O Selbit, inclusive, ele confirmou isso, se eu não me engano, o Gafanhoto, ele confirmou isso também, de que os dois poderiam ter morrido sim no Natal. Inclusive, o Selbit tenta matar o Aguiar afogado, tá? Ele dá ali um teste pro Ricardo, meio que tentando... Ele dá a chance do Ricardo puxar a corda para tentar afogar o Aguiar. E Jay também poderia ter morrido naquele confronto contra o Jor-El, né? Ela só não morreu, acredito eu, porque o Jorge se tacou na frente do tiro. Então, como que esses dois seriam os protagonistas se eles poderiam ter morrido no final? Bom, eu acredito no seguinte. Natal Macabro foi meio que uma preparação para esse próximo spin-off. E o que poderia ter acontecido ali, talvez definiria os próximos personagens, né? O Selbit já deu várias dicas do que poderia acontecer nos próximos spin-offs. E uma coisa que ele falou é que nem todos os protagonistas seriam da Ordem. A gente teria protagonistas e pessoas da Ordem e teria pessoas que não são da Ordem. O que eu acredito é que se Jay ou Aguiar morressem, algum agente da Ordem poderia herdar a máscara deles para conseguir realizar o ritual.
A Agatha no final fala que eles precisavam das 5 pessoas com a máscara para conseguir realizar o ritual. E eu acredito que se ou Jai ou Aguiar morressem, provavelmente eles recolheriam a máscara, né, tentariam encontrar o corpo do assassino para recuperar a máscara, e daí eles dariam para algum agente da ordem que se voluntariasse em herdar essa máscara para que eles pudessem realizar o ritual. Inclusive, os detetives, né, o do prédio azul que aparece no final, quando o Jor-El tenta matar Jai, o Hugo parece meio desesperado para que não matem ela. Eu acredito que porque se eles matassem Jai, eles precisariam encontrar outra pessoa disposta a usar a máscara, e daí teriam que possivelmente, né, condenar essa outra pessoa, já que ela teria que colocar essa máscara que enlouqueceria essa outra pessoa. Então, para mim é isso. Os protagonistas seriam os assassinos, e caso o Jay ou a Aguiar morressem, outra pessoa usaria a máscara deles, né? Tem também outro ponto que eu vi algumas pessoas levantando, que é, mas Jay e Aguiar são NPCs, como que eles seriam os protagonistas? A gente já viu NPCs virando personagens roleplayers, né? O Henry aí, é o caso mais famoso, foi um NPC durante a desconjuração inteira, e agora a gente sabe que ele tá na mão do Bastet, né? O Gal também não foi um personagem criado pelo player, foi um personagem do Selbit, que ele pediu para que outra pessoa interpretasse, né? Então, não é novidade de jeito nenhum no Ordem a gente ter NPCs, né, personagens criados pelo Selbit, que ele entrega para outras pessoas jogarem, né? Então, para mim aqui é isso. Eu vou levar em consideração de que eu acredito sim que os assassinos serão os protagonistas. Agora a gente entra ali no campo de como que esses personagens seriam os protagonistas. Eu já vi bastante gente comentando sobre isso, e eu acho que a teoria mais falada e mais aceita é de que a Ordem vai fazer uma espécie de esquadrão suicida com esses assassinos. E aqui eu já vi duas coisas sendo faladas, tá? A primeira é de que a Ordem faria uma espécie de ritual de capturar o coração, ou até um outro ritual de comando para meio que controlar, não controle mental nos assassinos, né? Mas uma ideia meio esquadrão suicida mesmo, de tipo, ou você obedece tal ordem nossa, né? Ou você obedece tal comando, ou você morre. E a outra ideia de que eu não acho que vai acontecer, que é que os assassinos vão fugir da ordem, né? Eu não acho que essa seja uma ideia plausível. Os caras já foram o capturado, nem Natal a Macabro, eles foram presos. Eu não acho que eles vão fugir assim. E eu também não sei muito sobre essa ideia do Esquadrão Suicida. Eu não acho que seja uma coisa impossível da Ordem fazer, tá? Eu acredito que a Ordem tem essa capacidade de fazer isso. Não, eu não sei se a Ordem ela é santa o suficiente para não fazer isso porque consideraria errado. Eu acho que a Ordem sim teria capacidade de fazer uma espécie de esquadrão suicida com os assassinos, mas eu também não sei se é o caso aqui. Então isso é uma coisa que eu verdadeiramente não sei. Eu fico entre a ideia de que a Ordem se aliaria com os assassinos, mas eu também acho muito o difícil. Claro, não é novidade pra gente a Ordem se aliando com inimigos, né? A gente viu isso no final da Calamidade. Mas aqui já é outra questão, tá ligado? Já é outro caso. Eu também não sei se eu apostaria na ideia de um Esquadrão Suicida. Então isso aqui é algo que eu genuinamente não sei, né? Eu não faço ideia ali. Eu fico mais pro lado da ideia, o do esquadrão mesmo, de que tipo vão fazer algum ritual para dar algum comando para esses assassinos, e aquele negócio, ou você obedece ou você morre. E daí eles seriam os protagonistas por causa disso, né? Eles estariam agindo mais em comando da ordem. Até agora, essa é a teoria que eu acredito mais, mas a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ver se é isso mesmo, para descobrir se seria isso mesmo. Agora, qual vai ser o next da temporada? Vamos levar em consideração de que os assassinos são os protagonistas. Então, levando a ficha deles e as habilidades dele, qual seria mais ou menos o next? Eu acredito que o nível dos personagens vai ser algo ali entre o 20 e o 25. Eu não vou mentir, tá? Eu queria ver uma temporada de Ordem que chegasse ali a um Next 60, um negócio mais absurdo assim. Mas isso possivelmente eu vou ter que esperar até a Calamidade para poder ver, né?
porque eu acho que esse próximo spin-off vai ser ali entre os 20 e os 25. Mas por que eu acho que vai ser mais ou menos nesse Nex? Ali no Natal Macabro, a gente viu que Jai e o Aguiar, eles não eram tão fortes assim, né? Eles eram fortes, só que eles eram fortes comparado ao nível das pessoas que estavam ali, que eram pessoas comuns, né? Pessoas normais. Então, em comparação a eles, eles eram fortes. Só que eles não eram exorbitantes. Se eu tivesse que definir ali um nível de exposição deles, eu definiria ali entre uns 15 e uns 25, tá ligado? Nessa faixa etária ali. Eles eram poderosos, só que eles não eram poderosos pelas habilidades deles. Eles eram fortes por causa da máscara, né? A máscara que dava o poder deles. Tanto que o Aguiar, quando ele vê que o Jor-El tá vestindo, né? Quando ele vê que o Jor-El tá usando uma máscara, ele recua um pouco, ele se assusta. Porque não é que eles são necessariamente fortes, tá ligado? Não é que eles são... Por exemplo, eu não acho que a força deles é comparado à força de um agente da ordem, tipo de um agente com 30, 40, o Dinex, que tem ali habilidades, que tem equipamento. Eu não acho que as habilidades deles são comparadas a um agente assim. Eu acho que eles estão ali entre os 20 e os 25, só que eles são fortes porque eles usam a máscara que dá a força e a confiança pra eles, né? Tanto que o dano que eles davam, né, não eram tão exorbitantes assim, né? O Aguiar, num dano normal com machado, tirava E8 ali, que é um dano normal, tá ligado? É um dano comum. Considerando, né, se a gente levar em consideração a ficha do Aguiar como a ficha de um combatente, a gente sabe que a ficha dos inimigos não é igual à ficha dos players, né? Mas levando em consideração que a ficha do Aguiar fosse a ficha de um player, de um combatente, né? Possivelmente, provavelmente o Aguiar seria um combatente, ele não teria, por exemplo, aquele poder que aumenta o dado em mais um dado do mesmo tipo de dano. Então por isso ali que eu acho que vai ser nessa faixa etária, assim. Eu espero que chegue a uns 25, para pelo menos a gente poder ver, se tiver algum ocultista no grupo, a gente poder ver uns rituais de segundo círculo ali. Mas eu acho que vai ficar nisso. Eu não acho que passa o dos 25. Agora, para terminar com uma última especulação, quem seriam os players desse próximo spin-off? Vamos levar em consideração aqui as pessoas que estão com foto vermelha. A gente tem a Lorena, a Bagi, Jink, a Abelha, L Joga, Gut e o Matt, né? Se eu não me engano, foram essas pessoas, e desculpa se eu tiver esquecido de alguém. Eu vou começar falando entre essas pessoas quem eu acho que não vai jogar, tá? Lembrando, ter colocado a foto vermelha não necessariamente significa que essa pessoa vai jogar. A pessoa pode ser simplesmente um fã também de ordem que colocou para acompanhar a trend, né? E indo nessa ideia, eu vou começar aqui excluindo a Bagi, o L Joga e a Lorena. Eu acho que os três não vão jogar o spin-off. O Luiz, porque ele já jogou os sinais, eu não acho que eles iam repetir um player, né? Um player que já jogou um spin-off inteiro, eu não acho que faria sentido ele jogar outro. A Lorena é namorada, né, o do Selbit, então, tipo, é lógico que ela vai seguir a trend, porque ela acompanha a ordem, acho que mais de perto do que qualquer outra pessoa. E a Bagi também, a Bagi é muito fã de ordem, ela obviamente colocou para acompanhar o fandom, e ela também já jogou outro spin-off por completo, eu não sei se faria sentido ela jogar outro. Apesar de ter muita teoria sobre a Bagi interpretar Jai, eu não acho que seria o caso, acho que talvez Jai poderia ser interpretado por outra pessoa. Fora o Bastet também, né? O Bastet a gente sabe que tá confirmado já, então não vou nem entrar no mérito, né? A gente sabe que o Bastet vai jogar. Agora a gente só não sabe se ele vai jogar como o Henry, né? Ou como um personagem novo. Eu aposto num personagem novo, já que eu acho que ainda não é hora do Henry entrar, principalmente ele como o Diabo, né? Então eu acho que não é o Henry. E, então, falando sobre as outras pessoas, a gente tem a Jink. A Jink que ela não chegou a jogar nenhum spin-off, então eu acho que tem a possibilidade dela entrar como uma player para um spin-off inteiro. Tanto que ela jogou muito bem em Natal, né? Então, diferente do Luiz e da Bagi, a Jink eu já acho que é uma possibilidade dela jogar assim. A gente tem o Abelha,
que ele é um caso curioso do Abelha, já que ele jogou em Calamidade, só que ele não chegou a aparecer em Natal Macabro. Mas o Abelha é um caso que eu já acho, esse daqui é uma pessoa que eu acho que vai acabar jogando sim. Ele é um dos players que pra mim eu tenho quase certeza de que ele vai participar. Ele trocou pra foto o vermelho, né? Claro que isso pode ser pela música dele, mas como ele acabou curtindo ali algumas coisas que envolviam Ordem e tal, e eu acho que se não tivesse relação com Ordem, ele explicaria, não é sobre Ordem, é sobre a música e tal, tal, tal. Eu já acho que o Abelha tem uma possibilidade grande de ser um dos players. Agora o Guto e o Matt. O Matt, eu já acho que ele vai continuar como o Jorel com a máscara. Isso pra mim é uma coisa que, se a gente levar em consideração de que os killers vão ser os players, eu acho que o Jorel continua ali com a máscara. E o Matt é um caso de que ele não só mudou a foto para uma foto vermelha, como ele botou uma foto personalizada, né? Ele não só colocou um filtro vermelho em cima da foto que ele já estava, ele realmente fez uma foto personalizada. O pessoal até brincou, né? Que ele não sabe ser básico. E a gente tem o Guto, que o Guto ele não só colocou a foto vermelha, como ele também chegou a responder o post do Ordem com um emoji de coruja. Isso é algo que eu fiquei curioso, porque eu não lembro do Breno ter nenhuma referência à coruja, não que eu lembre. Então o Guto já é um caso de que eu acho que ele vai jogar, mas não como o Breno, não acho que ele continua como o Breno. Ou talvez esse emoji de uma coruja seja outra coisa, mas se for referenciar o personagem dele, eu não acho que ele continue como o Breno, então talvez seja algum outro personagem. Mas é isso, obviamente eu acho que vão ter outras pessoas que não jogaram, porque eu acredito que todo spin-off de Ordem, ele acaba trazendo pessoas inéditas, né? Pessoas que nunca tiveram jogado antes. A gente teve, em O Segredo na Ilha, a gente teve a Bea, teve o Matt, que desde então, né, nunca tinha jogado, na época de O Segredo na Ilha. Então eu acho que em todo spin-off vai ter pelo menos duas pessoas ali que nunca tiveram jogado Ordem. Então, obviamente, não dá pra saber tudo, né? Não dá pra acertar tudo, porque acredito que ali vai ter duas pessoas inéditas. Então, o que resta agora é esperar pra saber o que vai acontecer. Então, é isso. Acho que o vídeo vai acabando por aqui. Espero estar de volta no lançamento dos episódios comentando sobre o Hexatomb.